Galera, parece que a situação do Maurício Barbieri está complicada no Vasco, né? Tá tendo reunião nesse exato momento para definir o futuro do técnico. Parece que o Vasco não deve dar continuidade ao trabalho do Maurício Barbieri, que está sendo muito ruim nesse início de Campeonato Brasileiro. O Vasco que só tem disputado o Brasileirão desde a desclassificação na Copa do Brasil. O Vasco não está conseguindo jogar bem, não consegue venceu no Campeonato Brasileiro, só venceu na estreia, né? Foram os 2 jogos muito bons, venceu o primeiro jogo 2-1 a equipe do Atlético Mineiro no Mineirão. No segundo jogo, jogou contra a equipe do Palmeiras, estava vencendo por 2-0 e acabou cedendo empate. E depois disso daí, o Vasco não conseguiu arrumar mais nada. E ontem a derrota para o Flamengo de goleada parece que foi o fim para o técnico Maurício Barbieri. Vamos acompanhar o Sport Center falando tudo sobre esse jogo do Vasco e do Flamengo e também sobre a situação do Maurício Barbieri. Vou deixar o link na descrição, Crédito Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Ganhou do Boa Vista, da Portuguesa no Campeonato Carioca, que eram os adversários que ele tinha, Nova Iguaçu, o tom era outro. Não só do Barbieri, mas da direção do clube. Aquela coisa de nunca mais o vascaíno vai passar vergonha. Então, lá atrás, eles alimentaram uma esperança que a gente sabe que não é do dia para a noite que as coisas vão mudar, né? Era muito cedo ainda para afirmar, né? O grande teste estava por vir, como o Marra destacou bem, que é Campeonato Brasileiro. Eu acho que, diante das circunstâncias, estava acontecendo mesmo aquilo ali, né? O torcedor tinha motivo para entender que talvez as coisas dariam certo. E ali, naquele momento, dava. Mas quando sobe um pouquinho o nível dos adversários, viagem, campo, enfim, todas essas questões, ausências, aí o Vasco não consegue, né? Ele precisa resolver questões em todas as fases do jogo. Sim. Aí realmente fica muito difícil. Porque isso do Paulo Brax, né, Rafa? Até eu quero te perguntar sobre quem bate o martelo nessa decisão. Quando a gente entrevistou o Brax aqui, Marra, o Brax ele não vendeu esse tipo de ilusão. Ele E até falava na do última trabalho. entrevista, né? Na última entrevista que ele deu, ele também, quando ele fala de reforços e tal, fala do dinheiro da 777, ele também dá uma entrevista super cautelosa. Muito pé no chão. Muito pé no chão. Ô, Rafa, não, a pergunta é a seguinte, quem é que bate esse martelo ali na escolha da permanência ou não? Porque nas outras SAFs, acho que era muito claro pra gente se era o Textor, se é o Paulo André e o Ronaldo, né, se é o Thiago Escuro, isso estava muito claro. Mas no caso do Vasco, é Abel, é Brax, quem é que decide? É o Melo? Quem bate o martelo é o Luiz Melo, mas alinhado com o Josh Wonders, que é o principal acionista da 777. O Luiz Melo, ele era funcionário do Vasco, era o CEO do clube até a venda do futebol. Ele rompe o contrato associativo e assume um compromisso, assina um contrato com a 777 e passa a responder diretamente ao Josh e aos seus pares diretos, né, os outros parceiros do projeto. A partir desse momento, ele passa a não ter mais que dar satisfações ao Jorge Salgado, que é o presidente do clube associativo e foi quem o colocou na função de CEO. É preciso dizer que esta mudança comportamental causou uma ruptura na relação entre o Luiz Melo e o Jorge Salgado. Hoje o Salgado é muito decepcionado com esse dirigente pela maneira como ele passou a conduzir as coisas na medida que passou a responder a um outro CNPJ. A partir desse momento, quando o Luiz Melo alinha com os executivos, o Paulo Brax é comunicado. Ele também é ouvido, ele participa de alguma forma com alguma observação, alguma ponderação, mas ele não tem a voz de comando. A reunião, acabei de receber uma mensagem agora de uma pessoa que está em contato direto com a reunião lá no CT Moacir Barbosa, e ela segue a portas fechadas, ninguém entra, só estão dentro da sala Abel Braga, Paulo Brax e o Maurício Barbieri. Eu tenho informação de que pelo Paulo Brax não há nenhuma mudança no comando técnico. Eu não sei a posição do Abel Braga, mas para algumas pessoas próximas ontem à noite, ele reconheceu que alguma coisa precisava acontecer. Em cima do que vocês disseram há pouco, é preciso trazer um outro elemento. Duas pessoas desenvolveram discursos otimistas, populistas, para puxar o carinho e a confiança do torcedor. O Josh Wonders, quando declarou que aquele Vasco e Flamengo ano passado era o último que haveria com uma diferença grande de investimento entre as duas partes, dizendo para o torcedor que nos jogos subsequentes contra o principal rival, o Vasco teria mais argumentos. E o Abel Braga, que em vídeo à Vasco TV, disse que o torcedor não ia mais sofrer. Esses dois que deram essas declarações não têm se manifestado nesse momento de crise.
toda a satisfação ao torcedor. Quem dá é o Barbieri ou então o Paulo Brax. E o torcedor está sofrendo, né, Marra? Sim. E tem esse organograma todo aí para entender para onde vai o Vasco, para quem toma a decisão e entender da permanência do Barbieri ou não. E o problema é que a gente tem muito pouco feeling da história, né? Do que pode acontecer, porque, assim, apesar da gente saber que Abel, Brax, são pessoas que estão no futebol há algum tempo, o Brax tem diversas funções diferentes, a decisão não parte dali. Então, sim, e a gente vai conhecer um pouco mais de uma gestão nova do Vasco. Sim. Agora é o primeiro momento. É isso. Agora é verdadeiramente o primeiro momento. Basta a primeira crise, né? Porque, né, Mari, assim, até mesmo na formação do elenco, não dava pra gente entender muita coisa. É um elenco que obedecia uma ideia de SAF. Jogadores mais jovens, alguns jogadores mais experientes para encorpar e tal. As SAFs fazem isso mundo afora. As empresas fazem isso mundo afora. Agora é o primeiro momento. Se vai ser um modelo de gestão, um modelo europeu, Sim. a gente falou rolou o melão de mais ou menos um mês. Manchester United, Liverpool, Chelsea, mesmo Chelsea, hein, que tem fama de trocar muito técnico, esses times trocaram ao longo de o Liverpool fez domingo passado agora, né? Sábado passado, 131 anos. Sabe quantos técnicos? Quantos? Sentaram ali, que dirigiram o clube? 22. Tá brincando. 22? 22. É impressionante. E eu tava contando... Não é verdade. Não, confira. E olha que um morreu porque foi pra guerra. Porque senão voltava, e sim, poderia. Tá? E o Kenny Dalglish 2 vezes, tal, só. E eu contei 2 vezes, tá? Foi 2 vezes, 2 vezes. E eu estava contando, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético, Inter, Grêmio, Corinthians, tal. No Atlético, eu parei no 200. Não é possível. Mais novo, né? 1908. Eu parei, foi no Corinthians que eu parei no 200. Sim, a gente tem uma filosofia de troca de comando técnico. E o Abel é dessa filosofia, né? E como destoa, Já né? viveu Porque isso. é um Flamengo que também passou por infinitas mudanças recentemente e é um Vasco que também passou por infinitas mudanças recentemente. E olha onde está um e onde está É a outro. forma que a gente encara futebol. É tipo relação. Tem gente que está disposta a discutir, poxa, eu errei com você e tal, assim. E tem gente que vai falar, errou, tchau. Sim. Entende? Tem gente que é assim. No nosso futebol brasileiro, dificilmente aceita-se o perdão. Eu errei com você, perdão. Tá perdoado, mas tchau. A fila anda. Ô, Marra, Oi. Foram 22 técnicos em quantos anos o Liverpool? 131. Ô, Rafa, eu fiz a conta aqui. Peguei o Vasco, não sei se é quem tem mais ou tem menos, mas já que estamos falando do Vasco, foram 22 técnicos nos últimos 10 anos, tá bom? Que é o pior recorte do Vasco. É uma linha de corte bem interessante comparativa. Eu acho que o Marra matou a charada como sempre, né? Essa comparação ela chega a ser até irrisória, engraçada, pitoresca, porque eu acho que talvez seja o elemento que mais sirva para poder solidificar como a comparação entre os dois mundos, ela mostra a diferença de tratamento que é dada a uma coisa chamada filosofia e planejamento lá e cá. O Vasco é um dos exemplos e há praticamente exemplos assim em todos os clubes grandes do futebol brasileiro. A cultura de triturar o técnico, porque o resultado em campo não dá certo, ela é... Aí, passou mais o torcedor agora, falando palavrão, xingando. Isso está acontecendo o dia inteiro aqui na porta de São Januário, na Avenida Roberto Dinamite. Fora os que passam aqui, e a gente tem que ficar de olho para ver se vão roubar aqui o microfone para falar alguma besteira, para manter o respeito com o nosso fã de esporte. Então é isso, o torcedor, culturalmente é isso. Fala Barbieri, manda esse cara embora, queremos jogador e tal. O primeiro que o torcedor não consegue enxergar algo além, isso em média, além das decisões mais simplórias e disruptivas. E segundo, que SAF em clube de massa no Brasil só dá certo se a bola entrar. Se num primeiro momento a bola não entrar, o risco da SAF fracassar é gigante. E o Vasco é, no momento, na linha de corte, o maior dos exemplos. Tá, mas, Rafa, a gente fez aqui uma comparação dos técnicos, que é da nossa cultura e não é da cultura dos outros. Mas você acha que o Barbieri tem que ficar? Bom, eu acho que o Barbieri comete falhas graves na conjectura do jogo, naquilo que ele planeja para o time atuar. Até o jogo anterior, o Vasco tinha só uma forma de jogar, aquele modelo com 3 homens de contenção no meio campo, 2 homens de velocidade pelas pontas, construção em jogo reativo pelos lados. Enfim, era um Vasco com uma característica muito, eu diria, básica, frágil, fácil de ser detida pelos seus adversários. Ontem ele já mudou.
Ele começa o jogo com o Vasco construindo por dentro, com os meias trabalhando em tabelas no corredor central, escala o time com 3 zagueiros, muda o jeito do Vasco jogar, já é uma outra forma. É um primeiro momento, talvez tardio. Acho que ele erra no timing, acho que ele erra principalmente nessa maneira até então estática de só ter uma forma de jogar. Acho que ele falha muito nas alterações que ele desenvolve. Ele precisa de gestão. Para mim, falta Abel Braga na vida do Barbieri. Me parece muito simples isso. Agora, eu sei que esse discurso não é convincente para o torcedor. E para a SAF ter um pouco de paz, talvez, mandando o Barbieri embora, o resultado prático imediato venha. O Vasco consiga ter um pouco mais de tranquilidade para desenvolver seu trabalho. É uma escolha de Sofia que tem que ser feita pelo clube hoje. Agora, a minha opinião é, não considero o Barbieri o responsável único. Pode ser até o maior por ser o líder, como ele próprio se autodeclara. Mas é muito mais plausível a gestão, se ela for viável, do que a ação disruptiva nesse momento. Rafa, obrigado, viu? Você vai seguir por aí, seguir apurando, claro, essa questão toda envolvendo. E aí, galera, situação complicada no Vasco. Eu queria a opinião de vocês. Será que o Maurício Barbieri vai ser demitido hoje sobre essa situação aí, né, galera? Goleada pro Flamengo, o Vasco não tem conseguido desempenhar bem, está na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco, se não tomar o rumo mais rápido possível, pode ser rebaixado e eu acredito que vai ter mudança do comando técnico do Vasco, sim, hoje, fim da linha para Maurício Barbieri. Não tem mais clima, o torcedor também não está feliz, o técnico também não consegue mais fazer essa equipe jogar, né? Para falar a verdade, ele não, até hoje ele não conseguiu, né? Não conseguiu, né? Ele não tem, perdeu o rumo total, perdeu a mão, entendeu? Jogou com 3 zagueiros, entendeu? Ele falou praticamente, vou jogar retrancado contra o Flamengo. Esse papo dele, nós vamos impor o jogo com 3 zagueiros jogando daquele jeito, com 3 zagueiros dando espaço, time muito mal montado, jogadores que muito mal abaixo, jogador muito abaixo do nível, entendeu? Pedro Raul não faz nada. Realmente ele não faz nada, mas a bola também não chega. Como que o cara vai fazer alguma coisa que a bola não chega pro cara fazer? Complicado, o time do Vasco não cria. Não cria. Os jogadores, assim, às vezes é escalado e o jornalista não entende. Aí pergunta por que o jogador tá sendo escalado, que quando ele joga não tá apresentando bom futebol. No treinamento ele tem treinado bem. Pô, aí complica, cara. Não complica demais. A situação do Vasco tá complicada. 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e vamos para a 10ª rodada. O Vasco vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio. É jogo difícil e se não vencer, a pressão vai aumentar mais ainda. Vai ser cada rodada, vai ser aquela briga que o Vasco teve lá atrás. O Vasco vai ter de novo com a SAF, que a SAF prometeu que iria montar um time competitivo para o Vasco. O Vasco não é um time competitivo. Só foi aquela pressão ali nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e acabou. Aí ninguém sabe, será que é o técnico? Será que mudar o técnico vai conseguir fazer esse time jogar melhor? Claro que o time não vai brigar por título, não vai. Mas pelo menos meio de tabela, é obrigação. É obrigação. Entendeu? A SAF tem que fazer alguma coisa mais urgente possível nessa janela. Tem que trazer pelo menos 4 jogadores para poder equilibrar a balança, porque senão vai ser difícil. O Vasco não trazer jogadores aí que faça diferença, o Vasco vai voltar para a 2ª divisão. Essa é a minha opinião. Eu queria que vocês colocassem nos comentários também a opinião de vocês sobre essa situação do Vasco.